Olá a todos, eu sou a Larissa Fraga, consultora da Robert Half da Operação do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos um episódio super especial, porque estamos celebrando o tão aguardado lançamento do Guia Salarial 2025 da Robert Half, que em particular é o meu xodó. Um material que não apenas profissionais, mas também empresas esperam ansiosamente para ajudar no planejamento de carreira, contratações e muito mais. Vamos explorar hoje os destaques desse lançamento e o impacto que ele pode ter no mercado de trabalho. E para quem gosta de curiosidade, vocês sabiam que o Guia Salarial da Robert Half foi lançado em 1950 nos Estados Unidos? Pois é, desde então temos atualizado esse conteúdo valioso para diferentes mercados ao redor do mundo. Aqui no Brasil, estamos orgulhosos de dizer que o Guia 2025 é a nossa 17ª edição. Estou com meus colegas hoje, Lucas Nogueira, Mário Custódio, Maria Sartori e Miller Gomes. Vamos falar de salário? Lucas, na sua visão, os profissionais estão felizes com os salários que recebem? Pô, pergunta super direta para iniciar aqui o nosso bate-papo, né, Larissa? Super bacana. E o nosso guia ele fala também um pouquinho sobre isso. Acho que tem um dado muito interessante que ele diz aqui, né? 35%, na verdade, desculpa, um a cada quatro profissionais no Brasil aceitariam, né, mudar de emprego se recebessem um salário 35% maior do que o atual, né? Poxa, é claro, né, Nogueira? Poxa, é muito dinheiro, 35%, enfim. Só que fora do Brasil, nos outros países onde o guia salarial, né, a gente tem informação, ele é aplicado, esse aumento ele é menor, ele é de 20%. Né? Então, o que que isso diz, né, em respeito ao Brasil, né? Que a gente tem salários cada vez mais competitivos, sobretudo para aquela mão de obra qualificada, né? Então, a gente tem material que fala também sobre isso. O próprio índice de confiança da Robert Half destaca um desemprego da população qualificada brasileira, né? Ou seja, aqueles profissionais com ensino superior completo, mais de 25 anos, uma taxa de desemprego na casa de 3,5%, 3,6%. E isso acaba refletindo sim em salários maiores ou aumentos salariais maiores percebidos no Brasil para esse profissional mudar ou não de emprego, né? Então, aqui no Brasil, um aumento de 35% faz aí praticamente 25% dos profissionais entrevistados mudar de emprego, enquanto fora do Brasil esse percentual cai para 20%, né? Então, acho que isso é um dado bastante interessante, né? Só que também o nosso guia salarial, ele aplica, né, ele mostra para a gente, desculpa, Larissa, que o salário não é o único fator de mudança, né? Ele sim está entre os três principais, mas não é o primeiro, né? Então, outros fatores, né, como a questão de projeção de carreira, como a questão dos próprios benefícios, e a gente pode falar um pouquinho sobre isso depois, a questão do modelo de trabalho, né, são fatores que complementam, né, essa questão salarial e faz principalmente o profissional não só ir para aquele novo desafio, mas também como permanecer, né? Então, sim, respondendo a tua pergunta, salário é algo muito importante e que os profissionais sim olham hoje para entender e para validar se eles vão aceitar um novo desafio, se vão continuar no desafio atual. Ô Larissa, você perguntou se os profissionais eles estavam satisfeitos ou estão satisfeitos com seus salários, né? Essa é uma das perguntas que a gente acaba ouvindo mais dos profissionais, né? É essa indagação de se eu estou recebendo a contento, né? Se eu recebo quanto de fato o mercado remunera, de um modo geral, ou se eu estou recebendo abaixo. É, na realidade, assim, essa é uma resposta que vai depender muito do tempo de experiência que você tem no cargo que você ocupa, e também tem outras variáveis que influem, né, como o setor de atuação que o profissional atua, o porte da empresa, é, de novo, né, efetivamente qual o escopo de trabalho dele e há quanto tempo ele está exercendo aquela função. Tá? O guia salarial traz uma referência que dá para ter uma boa ideia de se o profissional está sendo remunerado de forma competitiva, mas é bom lembrar que tudo vai variar, vai depender muito, né? Tem N variáveis que influem no pacote total de remuneração, que não é só salário fixo também, tá? Mas essa é uma das perguntas que a gente acaba ouvindo mais. O tema salário acaba sendo um tema sempre muito discutido, né? Com certeza, esse é o período do ano que a gente é amado e odiado.
Seja para o empregador que vem bater na nossa porta reclamando que lançamos o guia e como é que ele vai acompanhar esses salários, seja para o empregado que está ali buscando o seu próximo passo de carreira. Mas é muito interessante e curioso a gente analisar o mercado como um todo, porque exatamente voltando até para o que o Lucas trouxe. O salário, apesar de ser fundamental, ele não é o único fator decisivo para manter ou para movimentar. E queria chamar o Miller para falar um pouquinho sobre isso. E é interessante, Lari, esse tema, porque parece que é uma pergunta que a resposta já está pronta. As pessoas estudaram para, na hora da entrevista, na sala de entrevista, perguntar: tá, hoje você tem tanto de salário, e por quanto você avalia uma movimentação? Ah, só por 30% a mais do meu salário. Virou como se fosse uma regra, né? E aí a gente, como consultor, acaba entrando e falando: tá, legal, então isso quer dizer que se eu encontrar uma posição que atenda os teus objetivos pessoais de carreira, que atenda a questão da localidade, perto de onde você mora hoje, que tenha outros benefícios que você não tem hoje, e uma remuneração que seja apenas 10% a mais do teu salário, eu não te ligo. Aí fala, não, peraí, não pode me ligar, liga sim, eu tenho interesse em ouvir, tudo mais. Então o guia vai ajudar nesse aspecto, né? Não é uma receita de bolo que eu só mudo da empresa, da posição que eu estou hoje, por um salário 35% maior ou 30% maior. Tem vários outros fatores que compõem a minha tomada de decisão. Tá, eu vou sair de uma empresa onde eu sou reconhecido, tenho a minha voz ativa, ouvida pelos líderes, para o C-level da companhia, as minhas ideias são bem aceitas por um salário 30% maior. É só isso que eu vou olhar. Então, acho que o guia também traz para que o profissional olhe para outros fatores que também são importantes numa tomada de decisão que impacta diretamente a carreira. Mas existe, no seu ponto de vista, uma resposta correta para isso? Desde que você conheça. Acho que autoconhecimento é a palavra certa, Lari, na minha percepção. Se você conhece o que é importante para você, existe uma resposta certa, né? Então, eu estou numa empresa hoje, feliz com os meus desafios, com os meus benefícios. Eu sei por quanto faz sentido eu movimentar ou não. Ou nem movimentar, porque se eu aceitei chegar numa entrevista com a Larissa, com o Mário, com a Maria, com o Lucas, é porque tem algo que motiva eu olhar o mercado. E aí, o que está motivando? Se essa nova posição atende isso, aí não é só salário, né? Para eu fazer essa movimentação. Minha humilde percepção, Lara. E é interessante, Miller, como nesse guia salarial a gente vê essa questão do amadurecimento dos profissionais mais forte do que quando a gente compara com os guias anteriores. Nesse guia, a gente fez um estudo questionando e tentando entender a relação entre estabilidade e segurança versus salários. Nas versões anteriores aí do guia, a gente sempre viu uma atenção muito forte aos aumentos salariais, nas tomadas de decisão, nas movimentações, né, de uma empresa para outra, de uma oportunidade aí para outra. Isso ficou extremamente forte no momento da pandemia, onde alguns setores se superaqueceram e alavancaram os salários dos profissionais, e muitos profissionais aproveitaram ali para surfar essa onda no mercado, que depois, em alguns segmentos, a gente acabou vendo uma série de layoffs e de readequação desses salários, e hoje a gente enxerga um mercado mais maduro no seguinte sentido: o guia mostrou que hoje apenas 12% dos profissionais colocam a questão salarial como prioridade em relação à segurança. Então, por mais que os profissionais, obviamente, se preocupam e querem buscar esse aumento salarial, aparentemente, hoje eles estão muito menos dispostos a arriscar a estabilidade numa carreira, numa empresa, para buscar esse aumento salarial. Então, esse dado ele é interessante porque ele é diferente de tudo que a gente viu nesses 17 anos aí de guia salarial no Brasil. Sim, e o que a gente conseguiu aferir foi exatamente isso, né? A maioria das pessoas hoje está considerando muito mais estabilidade, acho que é 58%, se não vai me falhar a memória, é,
é igualmente importante ao seu salário. Então, a segurança, eu acho que vem muito em voga esse ano. E Maria, uma curiosidade, você acredita que pensando em entrevistas, pensando na proximidade, pensando em processo seletivo, existe um momento ideal para falar de salário? Bom, definitivamente, o momento ideal não é no início de um processo seletivo, até porque um profissional não deveria buscar uma movimentação única e exclusivamente movido pela questão financeira. Até porque, se a gente observar, conforme o mercado vai amadurecendo, não é que existam grandes saltos financeiros de uma oportunidade para outra. E a gente percebe também que, mesmo acontecendo o salto financeiro aí de 35%, que foi o dado que o Lucas trouxe no início, comentando que os profissionais hoje eles se movimentariam, um a cada quatro profissionais se movimentaria para ter o 35% de aumento salarial. Depois de 2, 3 meses na função, aquilo deixa de ser uma novidade e a vida e as dificuldades do dia a dia acaba se impondo a esse profissional. Então, acho que mais importante do que o momento adequado para se tocar na questão financeira é entender exatamente o porquê você está se candidatando àquela posição, o que naquela posição te brilha, te chama atenção, por que aceitar uma oportunidade como aquela, aquilo vai de fato aí ao encontro do seu propósito, vai te fazer feliz, para aí sim, num segundo momento, independente se seja numa segunda, numa terceira ou numa entrevista final, falar a respeito da questão salarial, porque dependendo do que aquela oportunidade for te oferecer em termos de carreira ou de aprendizagem, muitas vezes você pode, inclusive, optar por fazer a movimentação sem ter nenhum tipo de ganho salarial, porque os outros ganhos que você vá ter, ele se supera a questão salarial. Então, não é que existe um momento correto para se falar a respeito de salário, mas definitivamente não pode ser num primeiro momento, porque o, a movimentação ela nunca deveria se basear apenas em um ganho salarial. Eu queria aproveitar o gancho aqui para trazer um ponto que eu acho bem relevante de a gente discutir, né? E aí, falando do profissional, ele dentro de casa para discutir sobre salário, que esse é um outro ponto que a gente percebe que as pessoas muitas vezes têm dificuldade ou acham desafiador, né, discutir salário com o seu respectivo líder, né, o seu chefe, né, em que momento eu deveria. Como também a gente já viu inúmeras situações de um profissional que acha que deveria estar ganhando o dobro fazendo aquilo que ele está fazendo. Então, eu acho que aqui é muito importante lembrar, né, aos profissionais que ter uma comunicação franca, né, uma comunicação honesta e aberta com seus líderes. Muitas empresas têm avaliações de desempenho, têm gestão de performance, mas mesmo que não tenha, eu acho que é muito importante que o profissional, né, o funcionário, alinhe as suas expectativas de entrega com seus líderes para entender o que é necessário. Se eu estou insatisfeito com o meu salário, eu acho que eu ganho pouco para isso, entender quais são as entregas que eu preciso realizar para poder ter um incremento no meu salário, para eu poder ter uma promoção ou para eu poder duplicar o meu salário. Porque a bem da verdade, assim, é que ao mesmo tempo que você pode ter um aumento, a expectativa de entrega vai ser maior, né? Então, assim, o profissional ele não vai gratuitamente ou por tempo de casa ou por tempo de estar na mesma posição, é, isso talvez possa não ser suficiente para que o profissional receba um aumento. Então, acho que essas discussões também internas, e aí isso é importante tanto para a empresa quanto para o funcionário, né, de entender quais são os próximos passos, como o Miller trouxe aqui, qual é o meu objetivo, o que eu quero amanhã. Salário é um tema, eu estou procurando uma nova oportunidade
no mercado porque eu estou insatisfeito com o meu salário, ou é porque eu quero um projeto diferente porque eu não consigo ter aqui onde eu estou hoje? Né? Então, essas perguntas precisam estar bem resolvidas, né? Essas discussões precisam ser bem realizadas, porque senão, muitas vezes acontece o que a gente já ouviu inúmeras vezes, e as empresas mesmo, né? Os próprios líderes falam, poxa, mas eu tenho um funcionário que acabou de assumir uma determinada cadeira e acha que deveria estar ganhando o dobro. Então, assim, essa falta de equalização ou de alinhamento é grave, não deveria existir, né? Então, esses pontos eu acho que são importantes aí, olhando aí quando a gente pensa em salário também, não só na discussão numa transição, mas qual a expectativa, né? O que se espera da minha entrega, o meu escopo de responsabilidade, o que é necessário fazer, porque senão tem um descasamento, né? Do, da expectativa de um e o que o outro está dando em troca, né? Com certeza, acho que alinhar a expectativa é bom para todos os lados. E, Mário, pensando nos executivos C-level, como que funciona essa negociação salarial, tanto na entrevista como para o crescimento interno dentro de uma estrutura, que você costuma ver na prática? Para um profissional que está hierarquicamente no C-level ou que ocupa, né, uma posição hierárquica maior dentro das empresas, o que você percebe, Larissa, e de novo, né, é, acho que na esmagadora maioria das vezes o principal fator de atratividade não necessariamente é remuneração, mas remuneração é sim relevante. É muito raro você ver um profissional mudando, né, ou migrando de um trabalho para outro sem ter alguma contrapartida. Só que aqui, como no nível executivo, a composição do pacote total de remuneração ela acaba sendo ampla, então essas variáveis muitas vezes os executivos têm alguma flexibilidade. Então não é só o salário fixo. Você tem o salário fixo, você tem múltiplos de bônus de curto prazo, você tem incentivos de longo prazo, ações, eventualmente bônus de retenção, ou quaisquer outros mecanismos, né? A gente nem entrou aqui nos benefícios, né, no mérito dos benefícios, mas benefícios diferenciados. Então, na realidade, o executivo ele acaba colocando, quando ele vai fazer a transição para uma nova oportunidade, ele acaba fazendo um comparativo mais global, né? Então, você tem executivos que, em alguns cenários, até migram por um fixo menor, porque gostaram muito do projeto que tinham lá na frente, porque o desafio era interessante e brilhou os olhos, né? Como a gente diz aqui, é, mas com uma possibilidade de ter um ganho maior, seja num incentivo de longo prazo, seja num evento de liquidação, de venda, de M&A ou de IPO, um incentivo de longo prazo que tem relevância. Então, no fundo, Larissa, aqui, para um executivo de alto nível, você percebe que a resposta ela não é tão objetiva, não tão simples. Essas negociações, elas normalmente se dão somente no final do processo, quando o namoro já está próximo de virar um casamento, né? E o que se sabe, né, é que a empresa que vai contratar normalmente tem acesso ao pacote atual de remuneração que o profissional tem na experiência atual dele, né? Então, precisa ter uma referência para saber também se vai ter cartucho para poder bancar uma transição, né? Então, eu acho que todos esses pontos são levados em consideração. Se percebe que a pessoa já é remunerada e já está bem distante do que aquilo que a outra empresa poderia oferecer, muitas vezes o profissional ele acaba nem sendo avaliado para não gerar nenhum tipo de frustração no final. Mas essas discussões, essas negociações de salário, elas são feitas assim, né, realmente bem próximo do final, né? Quando já Excelente, existe esse interesse mútuo, né? muito bom.
Lucas, o Mário falou bastante para a gente agora sobre benefícios e você colocou esse tema no início da nossa conversa. O que que os profissionais têm demandado mais nesse sentido? Benefícios são tão importantes quanto salários? Sim, com certeza. Acho que o Miller pontuou isso muito bem, né? Não só benefícios, mas questão também do segmento, do relacionamento com a empresa, o tamanho da empresa, multinacional, nacional, de pequeno, grande porte, enfim. Nós temos estudos complementares, Larissa, ao guia salarial, que leva em questão o benefício da saúde, muito em voga, né? Então, hoje, um bom plano de saúde, um bom plano que permita uma rede credenciada nacional, um bom pacote relacionado a reembolsos para atendimento a redes, né, não credenciadas, por exemplo, é um benefício bastante demandado pelos profissionais que acabam aí se complementando, né? A questão salarial. E isso acaba entrando, como bem disse o Mário, aí numa negociação, né? Então, puxa, às vezes eu tenho uma remuneração que não chega lá nos 30, 35%, né, que o brasileiro tem como target, como a própria pesquisa mostrou, mas isso acaba sendo complementado por um plano de saúde melhor, por uma previdência privada, por alguma ferramenta de trabalho, como, por exemplo, um carro corporativo que acaba ajudando em determinados segmentos, enfim, setores, desculpa, da empresa. Então, sim, a questão dos benefícios ela é cada vez mais evidente. E isso também em determinados setores, né? Quando a gente olha para o guia salarial, tem setores que chamam bastante atenção como setores aquecidos do mercado, né? Então a gente tem a questão do agronegócio, né? Como uma indústria que contrata e remunera bem, equipamentos médicos, hospitalares, serviços hospitalares, né? Então, a gente percebe, né, uma questão salarial bastante atrativa para esse setor também. Quando a gente vai para a área de varejo, o atacado do varejo, por exemplo, muito relacionado à tecnologia, às áreas de experiência do cliente, de atendimento ao cliente. Então, são áreas, e são papéis aí profissionais, são cargos, né, que os profissionais acabam visualizando também para buscar esse aumento de salário. E sim, respondendo a pergunta, Larissa, os benefícios eles são fundamentais numa negociação, né? Até queria aproveitar aqui o Miller como um consultor que está bastante em campo, né? Miller, o que que você tem notado aí, principalmente nesses setores, logística, varejo, a indústria, né, aí na região do ABC, o que que você tem visto em relação a isso, a atratividade aí de novas posições e também a questão do aquecimento salarial, né, para esses setores da economia? Com certeza, Lucas. A gente tem visto muito isso aqui na prática, né? Os setores que estão em evidência no mercado como um todo acabam sendo mais demandados profissionais desses setores, né? Com qualificações ali específicas. E os benefícios andam lado a lado com isso, né? E o quão importante é a gente se manter atualizado, quais são os benefícios atuais de mercado, o que que os profissionais querem hoje, né? Porque isso muda muito. Se a gente vai pegar o mercado há 10 anos atrás, acho que não se falava em auxílio home office. Esse benefício não existia, né? E hoje em dia já é algo que os profissionais valorizam, né? Então, é a oportunidade, e isso entra muito em linha com o que o Mário trouxe e o Lucas agora, sobre o profissional entender aonde está a profundidade do que ele está falando. Então, eu quero um aumento salarial por quê? Eu quero quais benefícios para fazer uma movimentação. Então, hoje, o que que existe no mercado de trabalho? Tem benefícios não financeiros que são muito mais importantes hoje em dia que talvez há 5 anos atrás não eram tanto. Hoje se fala muito em benefícios para prática de atividade física, né, incentivos nessa linha. Então é importante a gente, como profissional e como empresa, estar atento ao mercado, o que está sendo valorizado nesse momento. E isso é muito cíclico, né? O mercado é cíclico. Então, hoje o que a gente está falando é o recorte atual. Daqui 2 anos pode ser muito diferente. Então, é importante para os profissionais se atualizarem do que é que o mercado está aplicando hoje e o que talvez não faça mais sentido que era aplicado anteriormente, né? Então, é isso que a gente tem visto. E principalmente, Lucas, colocando uma lupa no que você trouxe sobre região, isso também se aplica muito quando a gente fala de salário e benefícios. Tem salários que são diferentes pela região que o profissional está. Então é muito comum, aqui eu vou dar o exemplo da regional que eu estou à frente, que é o ABC Paulista, a mesma vaga, com o mesmo job description, tem um salário diferente do que tem na capital.
E por quê? Por conta da região mesmo. Aqui dentro da região a gente é muito mais impactado por um segmento diferente. Então, setor automotivo, setor de logística, quanto quando a gente olha para a capital, a gente tem diversos outros segmentos, né? A pluralidade é muito maior por conta de incentivos fiscais e vários outros fatores, né? Mas o profissional precisa estar atento a essas variáveis. Então, imagina eu como funcionário, chego para o Lucas, que é o meu gestor, e falo, Lucas, eu preciso de um aumento, porque eu vi no guia salarial da Robert Half que o meu cargo paga 3 vezes mais do que eu ganho. O Lucas fala, tá, só dá uma olhada aqui, que esse salário que você está colocando é para uma outra região, no outro grade que você não se encontra hoje. Então é importante o profissional estar embasado quando for ter esse tipo de conversa, é a percepção que a gente tem do lado de cá. Sim, e tudo isso está no guia de uma forma muito clara para os dois lados, tanto para o que o profissional está buscando versus o que as empresas estão oferecendo. Eu acho que aí é a dinâmica mais perfeita desse material. Não é só sobre o ponto de vista dos colaboradores, e sim das empresas também. Aqui no Rio, a gente vê isso com muita frequência também quando a gente compara qualquer setor com o mercado de óleo e gás. É um mercado muito aquecido, como você trouxe, o nosso mercado é cíclico. Mas sempre que o óleo e gás está aquecido, a gente acaba se deparando com isso, com uma puxada de salários um pouquinho diferenciada ali de uma média de mercado. E a gente vê com maior incidência, maior frequência, muitos colaboradores, até do varejo, de outras frentes, indignados, de não, mas como? Mas aí vem o aquecimento do mercado. E o nosso índice de confiança ele demonstra isso. Quanto menor o índice de desemprego de profissionais qualificados, maior vai ser a dificuldade em trazer o profissional que você busca no mercado. Então, a demanda, a especialização, o investimento na carreira se faz assim, essencial. Uma coisa que eu acho que é muito legal que você trouxe, Miller, e até ia perguntar isso para a Maria, é essa diferença, porque no guia a gente divide os benefícios financeiros e não financeiros. Maria, qual é a importância desses benefícios não financeiros, como dias de folga, apoios psicológicos, entre outros, na sua opinião, para o colaborador hoje? Bom, Larissa, a gente percebe, principalmente no pós-pandemia, que esses benefícios não financeiros voltados ao bem-estar são cada vez mais almejados pelos profissionais. E isso veio no pós-pandemia, e a gente entende que a ida das pessoas para dentro de casa, ela causou uma verdadeira revolução na maneira de pensar o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. A gente lançou recentemente um estudo voltado para a saúde mental e a gente descobriu que hoje o Brasil, e esse dado é da Associação Médica da Medicina do Trabalho, ele é o segundo país com maior índice de burnout do mundo. A gente perde apenas aí para o Japão. Hoje, 40% dos profissionais brasileiros, eles sofrem de algum tipo de mal-estar voltado à saúde mental. Então, esses dados por si só, eles trazem um holofote e uma prioridade muito grande dos profissionais na busca do bem-estar. Por isso que eu insisto e digo que não necessariamente a questão do salário em uma movimentação, ela tem que ser vista como prioridade, porque quando a gente pergunta e questiona um profissional por que ele não está bem no trabalho, porque ele está buscando uma recolocação, olhando uma outra oportunidade, ele pode até citar a questão financeira como uma das causas, mas ela nunca é a prioritária. Então, por isso que esses benefícios não salariais, e o Lucas acabou mencionando isso, né? A questão de ter um bom convênio médico que ofereça esse tipo de apoio, principalmente o apoio aí psicológico, ele é cada vez mais demandado e desejado pelos profissionais. Eu queria trazer um ponto aqui para discussão que eu também imagino que vocês já tenham sido questionados sobre, né?
Muitas vezes os profissionais perguntam, né, o Mário, mas o que é prática de mercado numa transição? É, Número um, se eu estou empregado, ou se eu estou desempregado, né? E aí sempre vem, né, meio que parece que é uma teoria, parece que é senso comum, né, de que o profissional desempregado ele vai receber um salário menor, só pelo fato de ele estar desempregado, né? Vai ter menor poder de barganha numa eventual negociação. E o profissional empregado, muitas vezes quer aplicar uma regra, como o Lucas falou no começo, de X% a mais do que eu recebo hoje, né? A resposta não é objetiva assim, tá? Então, de novo, tem N variáveis que vão justificar um profissional a mudar ou não de emprego, que não seja só salário. Mas para aqueles que estão desempregados e que às vezes a gente ouve, poxa, eu fui me candidatar a uma vaga, e me ligaram dizendo que eu sou super qualificado para a vaga e por isso eu não fui considerado, ou porque eu estou ganhando mais do que a, a oportunidade paga, mesmo eu tendo flexibilidade para negociar. Acho que aqui o ponto e a gente deve voltar e ter atenção ao qual é o escopo da vaga, né? Qual a empresa, o tamanho do desafio. É, e aí, se eu, profissional, por exemplo, numa situação de estar desempregado, tenho flexibilidade para negociar, é, como é que eu coloco esse ponto de forma que a empresa que vai contratar se sinta segura de que, poxa, faz sentido eu contratar um profissional por um salário X% a menos, tá? A rigor, eu entendo que o fato de a pessoa estar desempregada não deveria deteriorar o valor, então é o que normalmente eu comento, né, com os profissionais, que numa situação normal, é, a pessoa deveria tentar se recolocar, né, ou se reempregar no nível mais ou menos próximo daquilo que estava, né, do que tinha anteriormente. Mas não vai depender só disso, né? Mas, de novo, né? Qual o desafio, o tamanho da cadeira, se é compatível, se está mais ou menos em linha com o que eu ocupava anteriormente. E, de novo, né? O que você quer para você do ponto de vista profissional, em termos de desafio, em termos de projetos. O que não pode acontecer é de você ter flexibilidade para assumir algo muito maior por um salário menor do que você tinha numa situação similar, porque aí isso não é compatível com o mercado, não é uma relação justa, né, de troca. Então, acho que só esse ponto que eu queria complementar aqui, Lari, porque também é outra pergunta comum, né, que os profissionais fazem. E é bem, Excelente. e é bem importante a gente parar para refletir sobre isso, mano, porque acaba não sendo a melhor estratégia para a empresa, né? Imagina você como empresa, o tempo que você investe no processo de recrutamento e seleção, o tempo que você investe na busca de um profissional. E aí você encontra um profissional que está disponível no mercado e fala, como ele está disponível no mercado, eu vou trazer ele com uma remuneração menor do que a que ele tinha. E aí você vai investir tempo nesse processo, na capacitação desse profissional. E um profissional que já teve uma remuneração maior, ele tem a possibilidade de ser abordado pelo mercado para voltar aos mesmos patamares. E aí você vai aproveitar de uma situação que o profissional está no mercado de trabalho para trazer ele com uma remuneração menor para daqui 3, 4, 5 meses perder esse profissional, acaba não sendo a melhor estratégia para a companhia. Então, eu concordo 100% com o que você trouxe, o fato do profissional estar no mercado de trabalho, isso não deveria, em hipótese alguma, diminuir a visibilidade do salário dele numa busca de uma nova oportunidade. Então fica aqui até uma orientação para os profissionais que trabalham na área de RH, recrutando profissionais, para ter isso bem claro, que num primeiro momento pode até soar como uma possibilidade, mas que vai te custar muito mais no médio e longo prazo, com a saída desse profissional e o retrabalho da posição. Então é isso que a gente acaba enxergando e até orientando, tanto para as empresas quanto para os profissionais na hora de buscar e estando nessa situação.
Sim, e eu acho que é bacana acrescentar também o seguinte: sempre que a gente pensa num profissional que tecnicamente é maior do que a cadeira para a qual ele está aplicando, é muito frequente a frustração de, poxa, mas não querem validar o meu currículo. E aí eu acho que a gente volta com algo que a Maria falou que é muito fático no mercado. O mercado está buscando estabilidade. As empresas estão buscando, os colaboradores também. Então, uma empresa, quando ela traz um profissional, é um investimento de tempo, de treinamento, é todo um contexto para trazer o melhor colaborador para a posição. O salário ele não se distancia disso. Então, sempre que a gente pensa ali no cenário de um colaborador aplicando para uma posição, está todo mundo buscando o melhor dos mundos. O candidato querendo a melhor remuneração ou querendo uma recolocação, a empresa buscando um profissional que vai somar o time e colaborar por longos anos, porque o custo do contratar errado, ele é muito alto. Não só pensando no treinamento ou no investimento financeiro, mas culturalmente as empresas estão a cada vez mais preocupadas com o melhor clima para que todos desempenhem da melhor forma possível. Então, acho que olhando para os dois lados, isso é muito relevante. E entrando também num olhar sobre as empresas, Miller, o que que você considera o principal fator? O que que você acha que as empresas levam em consideração na hora de reajustar salário? Lari, nesse momento de mercado superaquecido, profissionais buscando movimentação, cada um buscando o que quer de melhor no mercado de trabalho, as empresas acabam remunerando ou dando essa gratificação para os profissionais que entregam mais resultados, né? Cumprimento de metas, atendendo ao desempenho que ela é esperado para aquela cadeira, né? Então, isso até dentro do guia a gente traz como um levantamento que a Robert fez, 36% das empresas consideram um mérito por cumprimento das metas de desempenho dessas pessoas, né? Claro que existem outros fatores também. As empresas precisam olhar se a remuneração que está sendo aplicada para aquele profissional está compatível com o mercado. Porque imagina que eu tenho um profissional de alta performance dentro da minha companhia, está ali batendo as metas, mas pode ser que por alguma eventualidade de mercado ele não bata a meta naquele ano, mas ele recebe menos do que o mercado pratica. A chance dessa empresa perder esse profissional para uma outra companhia, de repente concorrente até, é muito alta. Então, existe um percentual das empresas que buscam a equiparação salarial com base no mercado. E aí o guia também ajuda bastante quando a gente vai olhar o que cada posição está recebendo naquele segmento específico, tá? Então, eu acho que é para isso que as empresas estão olhando hoje. E na hora de pedir um aumento, a pergunta que todo candidato faz para a gente: o que que os profissionais devem avaliar? Quais são as dicas que você tem para dar? É muito importante a gente entender o escopo do nosso trabalho, né, Lani? Mais do que a gente olhar para o que o mercado está aplicando, não, mas outra empresa paga mais do que eu recebo aqui e etc. Mas eu tenho uma estrutura familiar que é diferente, por isso eu preciso de um aumento. Não é aí o olhar que deve mais assertivo, né? Você tem que olhar para os teus entregáveis. O que é esperado da companhia para o teu cargo? Quais são os objetivos que você tem para entregar? E o quanto que você está de atingimento daquelas metas? É, eu gosto sempre de trabalhar com analogia, que fica muito mais fácil das pessoas entenderem, né? Então imagina que você tá dentro de um carro, de uma SUV muito bacana, e você olha para o lado e vê um carro inferior, você fala, estou muito bem. Aí você olha para o outro lado e vê um carro superior, você fala, estou muito mal. O olhar não pode ser para fora, o olhar tem que ser para dentro. Poxa, o que que eu tinha estabelecido para mim? O que que eu esperava? O que que a empresa espera de entrega do meu perfil profissional? Eu estou atingindo essas metas? Eu estou superando ano contra ano, quarter contra quarter? Então, vale a pena eu conversar com o meu gestor, onde eu criei um ambiente de confiança, onde eu posso trocar essas informações e mostrar o meu ponto de vista. Porque às vezes a gente não tem acesso a todas as informações, né? E o gestor pode estar olhando para alguma coisa diferente do que a gente está olhando, e essa transparência vai fazer os dois caminharem para a mesma direção, que é o resultado da companhia, né? Então, eu entendo que a melhor forma de construir essa relação, de conquistar até um aumento, é a transparência com o teu líder direto, e trabalhar sempre olhando para metas e o que é esperado da tua cadeira. Muito bom. Lucas, o que que você viu de diferente no guia salarial desse ano quanto aos principais soft skills que estão sendo demandados no mercado?
Boa, Lari. Eu acho que dois pontos importantes aqui, não só de soft skill, mas também de hard skill. Então, acho que vamos falar, entre aspas, do hard skill, que é o mais simples. O inglês, ele é ainda uma ferramenta de trabalho extremamente demandada no nosso país, não só no Brasil, mas em todos os outros lugares, né, onde não tem a língua inglesa como a língua, primeira língua, como idioma do país, né? Então, sim, isso é importante. Outro fator diferente que apareceu no nosso guia salarial e que sim está em voga é o conhecimento da ferramenta sobre a inteligência artificial. Então, em todos os setores da economia, agro, tecnologia, varejo, serviços, consultoria, em todas as áreas, engenharia, contabilidade, finanças, legal, todos citam em algum momento a inteligência artificial como uma nova ferramenta de trabalho. E isso apareceu nesse guia pela primeira vez. Então, assim, de uma maneira não citada, mas sim aparecendo nas pesquisas com uma porcentagem importante aí permeando esses segmentos, né? Então, acho que não é algo que a gente tem que fechar os olhos. Eu acho que é algo que o profissional que busca uma nova oportunidade, busca um aumento, busca um cargo de gestão ou busca migrar, né, de área, precisa entender, precisa estudar. É, e esse conhecimento ele está bastante acessível, tem inúmeros materiais na internet, YouTube, material aberto, gratuito. Eu acho que vale a pesquisa também sobre isso, entender mais sobre a questão da inteligência artificial e os impactos aí no mercado de trabalho, sobretudo naquela área que esse profissional atua. E aí, quando a gente vai para os soft skills, o que mais apareceu agora foi a questão da inteligência emocional e comunicação, né? Eu acho que a gente tem que, né, lembrar que a gente está num mercado, quando a gente olha para um ambiente macroeconômico, né, cada vez mais desafiador, né? Então a gente tem crises econômicas em países da Europa, Estados Unidos passando por uma eleição, a questão dos conflitos no Oriente Médio, no Oriente, né, Rússia e Ucrânia. Então isso acaba afetando, né, principalmente a questão de investimento, a questão de perspectiva futura das empresas, o índice de confiança dessas empresas no futuro. E isso acaba sim refletindo nos negócios, isso sim acaba refletindo na gestão dessas pessoas. Então, a capacidade, né, de se ter uma inteligência emocional acurada, principalmente nesses momentos mais desafiadores, ela sim é um soft skill bastante importante e sim é demandado, né, nos processos seletivos. Então, eu acho que isso é muito importante, isso tem que ser cada vez mais valorizado nesse profissional, né? E, consequentemente, a questão da comunicação. Então, aquele profissional que se comunica bem, que expressa bem as suas ideias, que saiba conversar com diferentes gerações, né, no seu ambiente de trabalho, esse profissional sim é um profissional que vai se destacar. Então, basicamente, percebemos aí como as duas principais, né, a questão da inteligência emocional e da comunicação desse profissional, Larissa. E aí, quando a gente fala nessa questão de inteligência emocional, a gente volta, inclusive, na sua pergunta, Larissa, relacionado a benefícios versus salário, né? A gente sabe que a base da inteligência emocional, o início de tudo é o autoconhecimento. E nada melhor do que você ter acesso aí a um bom plano de saúde que te ofereça possibilidade de fazer terapia para desenvolver a tal da inteligência emocional. É interessante como um ponto vai ligando ao outro e vem mostrando cada vez mais um mercado competitivo, complexo, que demanda características dos profissionais que definitivamente a gente não aprende dentro da sala de aula. E isso serve para qualquer área e para qualquer segmento aí de atuação. Ótimo, é exatamente sobre isso, né? Quando a gente vê o mercado demandando por especificações em línguas, a pessoa entra num curso de inglês e aquilo vai ser desenvolvido num prazo pelo qual ela contratar e dedicar tempo para isso. Quando a gente pensa em comunicação, quando a gente pensa em inteligência emocional, precisa de um investimento maior. Precisa de dedicação, precisa que o colaborador entenda o que ele está buscando dentro da carreira dele, enxergar a carreira de uma forma mais ampla e não apenas como cargo ou a remuneração, e sim entender o que ele está sendo desenvolvido para dentro da sua estrutura ou para o mercado. Então, é fundamental. Acho que
o guia cada vez mais, e somando muito ao que o Lucas trouxe, se a gente fizer um comparativo dos últimos anos, a gente já teve um guia salarial que era material físico, papel indo para os escritórios dos nossos clientes. Hoje é um link totalmente dinâmico, onde você consegue navegar e ir de forma muito intuitiva para o que você está buscando de resposta para sanar ali a tua dúvida. Então, acho que a gente tem evoluído numa escala exponencial, todo mundo precisa se preparar cada vez mais para o mercado de trabalho e as empresas precisam se dedicar em reter os seus colaboradores. Isso para a gente é o fundamental aqui, e o guia cada ano mais analisando o mercado de uma forma muito certeira. Pessoal, deixaremos todos os links de todos os estudos que a gente citou, além do guia hoje. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui hoje conosco e que somaram a todo esse conhecimento, e convidar todo mundo para acessar o material. Ele está online, ele é gratuito e ele é o meu xodó, então acessem e usem muito do guia, façam bom uso. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós!